Olá, você está ouvindo Escovando Bits, o podcast da Codecon. Eu sou o Gabriel Nunes e eu aprendi, deve fazer menos de um ano, que não é débito técnico, é dívida técnica que se fala. Ah, boa. Aqui é o Alexandre e, cara, devo não nego, pago quando puder. E aqui é o Rodrigo Miguel e eu tenho algumas dívidas técnicas na manutenção da casa aqui que eu preciso pagar. Boa. Hoje o nosso tema é sobre dívida técnica, a gente vai conversar sobre isso que assombra todos os times de desenvolvimento, product managers e equipes em geral. E é isso. Só que antes, a gente só vai pro giro da Codecon rapidão e logo a gente já volta. Giro Codecon. E aí, estamos no Giro da Codecon. E aí, Giro da Codecon. Tudo bem, Alexandre? Tudo certo. Essa semana a gente tá cheio de novidades, né? Acho que a gente tem um site novinho em folha pra todo mundo poder curtir. A gente... Final do ano passado, a gente botou na cabeça que queria fazer um site novo pra Codecon, porque o site tava muito... Não tava condizente com tudo que a gente tava fazendo. Aquela ideia que a gente sempre tem e se arrepende depois, né? É verdade. Trabalheira fazer esse site. Mas é isso. O site a gente trabalhou aí nos últimos 2 meses, basicamente, e ele entrou no ar. Tá bem legal. Agora tem depoimentos das pessoas, tem uma lista de todos os próximos eventos, tem o podcast, o nosso blog tá bem mais encorpado, a gente tá atualizando ele mais agora também. No final, o site vai ficar meio que como um hub de tudo que acontece dentro do universo Codecon, né? A gente vai conseguir ver desde os meetups até os eventos, conseguir acessar podcast, tudo. Então, se alguém quer conhecer a Codecon, lá é o lugar certo, né? Exatamente. Essa é a ideia, ser um grande portalzão da Codecon, né? Dessa quantidade enorme de coisas aleatórias que a gente faz. Manter a nossa comunidade unida. É o que todo mundo quer, né? Gerir comunidades hoje em dia. O próximo passo é o nosso aplicativo, né? Nosso aplicativo também, quero que ele tenha uma área de comunidade legal, assim, pra galera se interagir e tal. Muito massa. Confesso que eu não gosto que a nossa comunidade tá no WhatsApp hoje em dia. Faz sentido e não faz, mas tá num ambiente mais controlado, é bom, né, porque a gente consegue estar mais próximo da galera também. Mas eu acho que a gente teve uma outra coisa que foi muito legal essa semana, né? A gente teve um vídeo aí que eu nem vou colocar o número, mas passou de milhares de views, né? Por que não quer botar? Porque deve estar maior, porque né? se eu falar hoje fica datado, se não ficar hoje fica datado. É verdade. Mas assim, eu vou dizer com convicção, não, que quando lançou esse podcast já tá com 60 mil views, mais 60 mil views. Não é tanto assim, não. Não, mas já bateu 40 e pouco, então, já que a gente tá falando em números... Tá com 48 mil, isso. Vai bater. Foi engraçado que o primeiro vídeo, eu não sei se eu contei isso aqui, mas eu publiquei e eu tava publicando alguns vlogs e tal, e daí chegava no final do dia, eu publicava de manhã o vlog, final do dia tinha 100 views, 200 views. E daí o primeiro vídeo dessa série ali do Hack Lab da Codecon que eu publiquei, aconteceu a mesma coisa, tipo, chegou o final do dia, tinha 200 views. Nossa, eu fiquei muito desanimado. Daí eu peguei e falei, porque é mó trampo, tá ligado? Gravar, a gente se reuniu 4 pessoas no domingo, teve um editor, teve um cara gravando, tal. E daí eu peguei e mandei mensagem pro cara que fez o vídeo, né? Cara, assim, eu acho que não vai rolar e tal, fazer mais, porque não tá dando. Homem de pouca fé. Daí eu falei assim, cara, mas eu vou fazer assim, eu vou botar uma meta de 1000 visualizações até a próxima sexta-feira, e daí, se não atingir, daí a gente cancela. Aí veio o universo e falou assim, Gabriel, você não tem que desistir dos seus sonhos. Exatamente. Daí no segundo dia a gente já tava com 3.000 visualizações e foi. Hoje esse vídeo, que foi o primeiro, tá com 44 mil. Daí o segundo, que a gente publicou fazem 4 dias, já tá com 48 mil visualizações. Então... Muito massa. Vai virar uma série, né, cara? A galera vai começar a acostumar com isso e daqui a pouco só vai pedir mais. Os comentários da galera já tá assim, já. Galera tudo... não parem e tal, continuem com essa série, muito bom, blá blá blá. Teve um que comentou que eu achei muito engraçado, que ele falou assim, cara, eu assisti o vídeo inteiro como se fosse uma série de comédia. eu fiquei de cara, eu não sabia que o João Périco ia participar do vídeo. O João Périco foi meu estagiário lá na empresa onde eu trabalhava. Pode crer. E eu fiquei de cara de ver ele lá
comunicativo. Pô, bicho todo pimpão. O João levou até o PC da HP dele. Muito massa, bom. massa. Então tá aí, a gente tem newsletter que passou na semana passada? Tem. Então, a newsletter da semana passada, o título é 13 conselhos para devs iniciantes. É um artigo que a gente compartilhou, que a pessoa escreveu assim, com certeza você já viu conselhos em todos os lugares, mas aqui tem mais 13 para você se basear. Massa. Enfim, é bem legal. Para quem tá começando na área, até para quem não tá começando, às vezes, ouvir umas verdades assim, né? É legal também. Enfim. E daí tá lá esse artigo. E quem quer assinar a nossa newsletter é só fazer o quê? Entra no novo site da Codecom, Aí. codecom.dev /newsletter e tá tudo lá. É só, a gente já tá com mais de 7.700 inscritos na newsletter. Falar nisso, inscreva-se também no canal do YouTube agora, né? Isso aí. O canal do YouTube tá quase chegando hoje em 8.000 inscritos. Massa. A gente é aquela velha história do YouTube, assim, eu tenho um canal no YouTube há 8 anos, nunca passou de 1.000 inscritos e de repente começou a explodir, assim. Né? Massa. E é exatamente isso. E já que a gente tá no modo marqueteiro, a gente também tem que falar, né? Tem as próximas datas de eventos, de Key Events. A gente tem a Codecom Universe, que tá com inscrição aberta. Que dia? Vai ser 17 e 18 de maio de 2025 em Joinville. E a Codecom Summit, 18 e 19 de julho em Curitiba. Show de bola. Pra se inscrever é só ir no site novo da Codecom, que acha o caminho fácil, né? Isso aí lá no menu eventos, tá tudo lá. Então, fechou. Bora voltar pro programa? Bora. Perguntas sobre arquitetura e engenharia. Só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvidas de devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com Marlo França, coordenador de engenharia, para nos ajudar a sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Como começar a pensar em escalabilidade já nas primeiras fases de um projeto de software? Isso realmente é bem importante. Onde eu começaria é entendendo muito bem o negócio, entendendo muito bem o produto, entendendo os casos de uso, a necessidade do cliente. Acho que esse é o primeiro passo para tu entender o quão escalável tu vai precisar criar o teu sistema e como criar ele da maneira escalável correta. E tendo esse entendimento do negócio, aí tu consegue começar a desenhar quais são os componentes do teu sistema, como que eles vão se relacionar, quais são as fronteiras desses componentes. Independente se tu vai utilizar uma arquitetura de microserviço, uma arquitetura de monolítico, essa fundação, esses fundamentos, eles são aplicáveis para qualquer uma das duas práticas. E em seguida, o que eu prestaria muita atenção seria como monitorar corretamente a minha aplicação. Então, aplicando ferramentas de observabilidade para poder identificar, gargalos de performance do meu sistema, dos recursos, o consumo de recursos da minha aplicação, recursos de banco de dados, como o meu banco de dados está performando, para poder identificar daí gargalos o quanto antes, gargalos que passaram despercebidos nas primeiras fases ali, e poder tratá-los da maneira mais correta e mais eficaz. Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de Engenharia de Software. E aí, voltando... E aí, Alexandre? E aí, Miguel? Miguel, primeiro, quer se apresentar, contar quem tu é, pro pessoal que não te conhece? Beleza. Eu sou o Rodrigo Miguel, como eu falei, né? Moro em Joinville com a minha esposa e 2 filhas. E atualmente eu sou o vice-presidente de engenharia do Asas. Tenho uns 25 anos de experiência na área, mais ou menos. Durante uns 10, 12 anos eu fui programador e o restante do tempo eu me dediquei à liderança de times de desenvolvimento. Já colocou bastante dívida técnica por aí, então. Olha, já paguei bastante também. Hoje o bicho é gerente de conta, ele só fica olhando o extrato, tá ligado? Ele não precisa mais trabalhar. Até as perguntas que a gente pensou aqui também pensam em processos ruins de desenvolvimento, né? Que podem gerar dívidas técnicas. E daí a primeira pergunta que a gente tem é o que caracteriza um processo ruim? Como um dev talvez pode perceber esse processo ruim? E como ele pode tentar conversar com alguém, ou sei lá, como a empresa pode mudar um processo ruim para evitar que problemas aconteçam dentro da companhia? Boa. Processo ruim pode acontecer de
mil maneiras, né? E não é difícil encontrar processos ruins por aí, né? Mas assim, partindo do básico ali, né? Que é, beleza, vem um requisito definido para o dev recebe aquilo, implementa, né? Testa e entrega. Vamos assumir aqui que esse processo básico aqui já está estabelecido, né? O que pode ser ruim aqui, né? Pela falta de algo, né? Ou enfim, acho que tem algumas coisas que dá para enumerar. A primeira delas seria um processo sem revisão de código, sem uma revisão por pares. Então, o dev faz uma implementação e ele diretamente, tendo QA ou não testando, né, ele entrega aquele código em produção sem que uma segunda pessoa ou terceira, enfim, olhe aquele código e troque algumas ideias em relação à maneira como aquilo foi implementado, né? Então, eu acho que um processo ruim de desenvolvimento é um processo que não tem revisão por pares. Acho que é uma ferramenta essencial. Um outro ponto que eu considero ruim, né, é quando o processo está estabelecido de tal forma que o dev não tem responsabilidade pela qualidade do que ele está entregando. Tendo QA ou não, tá? Então, tendo um QA para testar ou não tendo um QA para testar, a responsabilidade última do que foi implementado tem que ser do dev. Essa ausência de responsabilidade, ela é perigosa. E o terceiro ponto, para também não ficar enumerando aqui tantas coisas, né? Eu diria que é quando o processo não permite que as dívidas técnicas sejam sanadas. De que forma, né? Quando a gente precisa ficar brigando prioridade em relação à entrega de funcionalidades. Por que isso é um problema? Porque a resolução de dívida técnica sempre vai perder na disputa de prioridade de uma nova feature. A nova feature, ela é tangível, né? Tem dinheiro na mesa. Quando entregar, eu posso ter mais cliente, vou vender mais, enfim. E a dívida técnica, ela é intangível. Quanto custa para a empresa aquela dívida técnica? A gente não é capaz de calcular, né? Então, num debate, numa disputa de priorização, sempre vai perder. Então, se a gente precisa ficar disputando, né, essa prioridade, é um processo que pode ser classificado como ruim, na minha opinião. Uma coisa que eu já gostei é que o podcast aqui, ele vive fechando ciclos, né? Porque a gente falou sobre um bom processo para ter processos bons, a gente passar por revisão de pares, né? E a gente volta um pouquinho lá no método científico, de alguma maneira, que é ter o código revisado. Então isso já dá um check ali de que a gente foi acertando no passado, no que a gente foi gravando aqui. Mas, cara, como é que a gente pode definir uma dívida técnica? Por que ela acontece com tanta frequência? Por que a gente sempre deixa problemas para resolver depois? Boa pergunta. Eu gosto muito da definição do Martin Fowler a respeito de dívida técnica. Ele separa, para explicar o que é uma dívida técnica e de onde ela surge, né? Então, primeiro, o que é uma dívida técnica? É alguma implementação, alguma maneira que o código foi escrito, ou até mesmo como a arquitetura foi definida, que, sabe, a gente sabe que não tá muito legal, assim, né? Tem uns paradrapos ali, tem um negócio ali meio gambiarra e tal, né? E aí o Martin Fowler, ele separa em 4 quadrantes as dívidas técnicas. Então pensa assim, que uma dívida técnica, ela pode ser inconsciente, ou ela pode ser deliberada, foi deliberadamente escolhida, né? Então, e aí entre essas duas, elas ainda se classificam entre aquelas, eu vou até pegar a colinha aqui para não falar errado, né? Então, entre aquelas descuidadas, né, ou imprudentes, né, e as prudentes. Então, uma dívida técnica consciente e descuidada seria: a gente não tem tempo para fazer desse jeito, temos que entregar a feature. Então, ela é consciente, ela foi escolhida, mas ela é imprudente. Uma dívida técnica consciente prudente é assim: o prazo está aqui, tá aí, a gente precisa entregar e depois a gente lida com as consequências, ou depois a gente implementa do jeito certo. Então ela é consciente e ela é prudente. Eu estou prevendo o impacto e me preparando para ele, né? E aí tem o outro lado, né? Os outros 2 quadrantes das dívidas técnicas inconscientes, né? As dívidas técnicas que a gente assume sem perceber. Então ela pode ser prudente do tipo: agora a gente descobriu que dessa forma não foi muito bom, pela forma como o sistema escalou, pela forma como os clientes estão usando, e agora a gente vai lidar com isso, né? E ela pode ser inconsciente, mas também descuidada, imprudente, né? Que é do tipo: tá, mas o que é arquitetura em camadas? Isso aí eu nunca vi, né? Falta de conhecimento, falta de estudo, falta de preparo, né? Então, a dívida técnica acontece nessas 4 situações. A gente tem que se comportar para que elas sejam sempre conscientes. Eventualmente, né, ou melhor, refraseando aqui, corrigindo o que eu falei, a gente tem que se comportar para que sejam sempre prudentes, para que sejam sempre, inconsciente ou não, seja uma escolha prudente. Eu me preparo para o efeito daquilo. Então, eu não tenho tempo para fazer do jeito certo, eu vou lidar com isso depois, ou agora que eu percebi que tem um jeito melhor de implementar, pela forma como o sistema está se comportando, agora eu vou lidar com isso. Só para
entender. Quando a gente tá falando de conscientes e inconscientes, basicamente eu tô falando sobre ela ter sido prevista ou eu ter descoberto ela depois, né? Basicamente seria essas diferenças, né? E aí ela se torna inconsciente e imprudente a partir do momento que eu descobri que ela aconteceu e eu tô cagando pra ela e deixo ela lá destruindo o sistema. Exatamente. Na verdade, o Morty Fowler usa o termo deliberado e inadvertido, né? Então, foi uma escolha deliberada, eu usei aqui consciente, né? Ou uma escolha inadvertida, eu nem sabia, nem dei bola, assim, ignorava. Tu comentou ali na primeira fala sobre a questão do pair programming e tal, de code review e tudo mais. Então, a gente pode afirmar que a cultura da empresa também ajuda na criação de dívidas técnicas no futuro, né? Sem dúvida alguma. Porque é justamente a cultura da empresa que vai permitir que o dev se comporte não acumulando dívidas técnicas, refatorando o tempo todo, por exemplo, ou fazendo o contrário disso. Pô, tem que shippar a feature, tem que deploy, tem que entregar esse negócio o mais rápido possível, e é isso. A gente vai lidar com a consequência depois. E nunca lida, por exemplo, né? Não é o dev que escolhe não fazer, né? Sei lá, eu nunca conheci um desenvolvedor que não queria resolver dívidas técnicas do código. E aí é o processo, é a cultura que normalmente impede que o dev faça isso, né? É claro que deve existir dev que não quer, mas a gente sabe, né? A maioria dos casos, o dev quer trabalhar num código gostoso, num código que é fácil de ler, que dá prazer em mexer, em implementar, né? Ele não quer. É só a gente ver, por exemplo, como que os devs eventualmente torcem o nariz quando sabem que vão ter que mexer numa porção específica do código que tá cheio de dívida técnica, né? Ah, não é gostoso, né? Não é legal. Tem que testar pra caramba, porque tá tudo muito amarrado, enfim. Então, sem dúvida, esse é um resultado da cultura da empresa e não do comportamento das pessoas individuais, assim. Sim. E, cara, eu trabalhei há algum tempo com dev também. Ainda tenho isso dentro do meu dia a dia, mas não sei se tu concorda comigo e talvez até tecer um pouquinho de como que foi tua experiência em relação a isso. Eu vejo que dívida técnica, ela nasce em vários momentos do projeto, né? Ele pode nascer já na hora da concepção da arquitetura, que nem você disse, ela é consciente, ela pode ser prudente ou imprudente, mas ela pode nascer desde de um mau planejamento de tempo, de um mau planejamento orçamentário, de um mau planejamento de produto, propriamente dito, né? E eu vou ter que escolher, às vezes, alguma tecnologia ou alguma coisa que eu sei que não é o ideal para o momento, e eu vou ter que pensar quando que isso vai ser corrigido, né? Eu consigo pensar alguns exemplos aqui na minha cabeça que eu já passei por, que é aquele negócio, cara, eu sei que eu vou desenvolver uma ferramenta num framework que está perto de ser atualizado, ou com alguma biblioteca que está perto de ser deprecada, ou com alguma coisa que eu sei que vai ser um problema ali na frente, mas eu preciso entregar algo, né? Dentro desse contexto, quando no âmbito do projeto já, eu sei que vai haver essa dívida técnica, né? Como que tu enxerga que eu posso já me preparar para um futuro breve, sabendo, né, que existe sempre essa briga entre produto, né, o CS lá que vai estar cuidando do cliente, o comercial que é a nova feature, e essa questão de eu saber que eu vou ter que corrigir uma dívida que ficou ali e que ela pode explodir, né? Boa. Olha, eu gosto muito de pensar no seguinte, vamos supor que, se eu fizesse de qualquer maneira, eu entregaria em um mês. Estou inventando aqui um prazo qualquer. Mas se eu fizesse do jeito certo, fazendo todas as refatorações necessárias, as implementações bonitinhas, eu levaria 3. Enfim, né? Eu poderia, por exemplo, né? Então, numa situação em que a entrega é importantíssima estrategicamente para a empresa e entregar em um mês seria muito relevante para o negócio, eu poderia adotar uma abordagem do tipo: eu faço uma implementação que entrega em um mês e trabalho mais 2 meses para refatorar e fazer do jeito certo, por exemplo. Ou trabalho 3 meses a mais, enfim. No fim das contas, eu investi 3 ou 4 meses de desenvolvimento, só que eu entreguei antes. Então essa sempre é uma opção, né? Claro que existem situações e situações, né? Nem sempre a gente vai ter essa opção, nem sempre a gente vai ter essa clareza de tempo, né? Nessa opção eu levo um mês, na outra eu levo 3 e tal. Às vezes é muito difícil, né? Mas eu percebo que as pessoas, elas esquecem de considerar esse caminho, né? Elas tendem a pensar sempre que quando está entregue, acabou. Eu posso simplesmente ter o mesmo tempo de projeto, só desloco o momento da entrega. Eu antecipo a entrega, mas eu continuo implementando a feature porque ela não está pronta. Ela não está pronta para longo prazo, para escalar bem, por exemplo. Só que, claro, isso precisa também, tem que ser conscientizado as demais partes para entenderem que aquele projeto que já foi entregue ainda está em andamento. Porque senão vão querer shippar a próxima feature, né? E aí esse combinado é super importante.
E tu acha que... Eu sei que eu já trabalhei no Asas, então eu sei que tem o Refactor Day, né? Que é uma iniciativa da própria empresa cultural para que a galera pare um tempo para trabalhar nisso, né? Para fazer refatoração e tal. Isso eu acho bem legal. Mas e um dev assim que, sei lá, ele tá trabalhando numa empresa, ele vê ali que tá cheio de dívida técnica, ele se incomoda com aquilo, mas ele não tem um tempo, não tem ninguém que fala para ele. Tu acha que é benéfico tanto para ele, tipo, meio que pular, sei lá, pular etapas e ele mesmo ir lá e resolver? Ou tu acha que um dev ele tem que seguir meio que a cultura da empresa para não se sujar também, assim, mesmo que ele, pô, eu sei que precisa resolver isso aqui, mas sei lá, ninguém tá me dando espaço, eu vou tirar um tempo aqui, vou atrasar um pouco essa entrega para conseguir resolver isso aqui, sabe? Não sei, qual a tua visão sobre isso? Eu acho que tem duas coisas que todo dev pode fazer. Deveria fazer, inclusive, né? Uma delas é micro-refatoração. Então, toda vez que eu vou mexer num código, eu faço uma pequena refatoração para que a minha implementação encaixe bem. E melhor ainda se fizer em pull requests, né, ou merge requests, depende do que você usa ali, né, mas em entregas separadas, né. Tá necessitando de uma pequena refatoração? Refatora, entrega, implementa, entrega, e se precisar, refatora de novo depois, né. Mas aí essas micro refatorações, você não precisa pedir prioridade, porque você embarca junto ali na tarefa. Faz parte do teu trabalho, fazer bem feito. Então, essas micro-refatorações eu considero como um comportamento que o dev deveria assumir, né? E aí o código, ele vai melhorando organicamente. Talvez não seja suficiente, né? Para um código que tem dívidas técnicas acumuladas de anos. Mas a gente, pelo menos, para de sujar o rio, né? E aí eu acho que um outro hábito muito importante, né, para parar de sujar o rio é a gente pensar simples nas soluções. Seja numa arquitetura em que a gente precisa pensar em vários componentes e tal, ou seja naquela implementação ali num método de uma classe específica, assim. A gente gosta de ser muito criativo, né? E aí usar as melhores tecnologias, aí tem sei lá, a empresa usa um banco relacional e aí a gente encontra um caso de uso para usar um banco não relacional porque vai ser muito melhor, né? E na verdade, quando a gente para pensar na somatória de componentes, talvez a implementação mais simples seria continuar usando o banco relacional para resolver o problema mais rápido. E aí, quando o seu sistema escalar, que aquilo de fato tornar-se um gargalo, aí você vai para a situação que resolve o gargalo, né? As pessoas tendem a fazer muitas otimizações prematuras, então agregam complexidades desnecessárias no sistema. Então, escolher o simples, para mim, é a melhor arma contra dívidas técnicas. Isso tem a ver com o negócio que eu penso. Eu sempre, quando eu vou conversar com alguém sobre dívida técnica, eu sempre penso assim, dívida técnica nasce em duas principais esferas, assim. Ela nasce ou no under-engineering ou no over-engineering. É difícil alguém que pensa no meio do caminho que fique criando dívidas técnicas com muita frequência. Mas tem uma coisa que eu também lidei essa semana, que é aquele negócio. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela falou assim, ô Alexandre, como é que eu posso fazer para que esse softwarezinho aqui, era um serviço lá que faz uma conversão de nota fiscal. Como é que eu posso fazer para que esse serviço fique mais performático? Porque, meu Deus do céu, cara, ele tá muito lento e tal. E na cabeça dele, e eu entendo a origem do pensamento dele, isso era já uma dívida técnica que estava ali, porque o usuário ia sentir que o negócio estava levando 8 segundos para abrir, e não sei o quê. Eu falei, cara, não se preocupa com isso. Não, mas por quê? Cara, não se preocupa com isso. Mas, cara, a gente vai ficar empurrando para depois. Eu falo, cara, isso ainda não é um problema. Né? Aí a pergunta que eu te faço é, você também entende, ou até qual seria o caminho, né? Para a gente determinar o momento em que uma dívida técnica vai ser determinada, depende normalmente de alguém mais sênior do time ajudar a guiar o resto da equipe de onde puxar qual dívida resolver. Né? Porque se a gente deixa às vezes na mão de alguém, a gente pode cair ou no over-engineering de um júnior, que aí a gente pode ir para um caminho muito bizarro, né? Ou a gente pode acabar também num under-engineering de um júnior, que também pode ir para um caminho muito bizarro, né? Então, como que a gente lida com esse conflito, assim, de o que de fato é uma dívida técnica a ser paga no dia de hoje? Legal. Eu vou até dar uma opinião talvez meio polêmica aqui, né? Mas se eu tivesse que escolher entre o under engineering e o over engineering, eu escolheria o under engineering. Porque se não atender os requisitos definidos, a entrega não está pronta. Então é mais fácil errar no over do que no under. E assim, às vezes a gente erra no over e nem percebe, porque a gente acha que aquilo era extremamente necessário, quando na verdade nem sempre é verdade, né?
Deixa eu resgatar a tua pergunta de novo, que eu esqueci. Porque o dev, às vezes, ele vai olhar, ele vai achar que isso é uma dívida técnica que merece ser resolvida agora, né? E quem que é a pessoa, ou como que essa decisão pode ser tomada de se eu tenho que pagar essa dívida agora ou não. Legal. Então, por exemplo, questões de performance ou de escala nem sempre deveriam ser entendidas como dívida técnica. Tem situações que sim, tem situações que não, né? Mas, de fato, a gente está falando de um requisito do sistema, um requisito não funcional, para ser mais específico, né? Que está deixando de ser atendido, né? Então, a gente precisa trabalhar em cima daquilo, porque, né, o requisito ali, seja de performance, seja de atendimento num tempo adequado, precisa ser atendido, né? Então, não necessariamente a gente precisa discutir isso em refatorações de dívidas técnicas. Às vezes é uma priorização, né? A partir do momento que a gente analisa, vê escala de crescimento de clientes, começa a perceber o desempenho, sei lá, né, da rotina e olha, opa, tá na hora de a gente pensar numa escalabilidade aqui. Agora, aquelas dívidas técnicas mais sagazes, assim, aquelas que são mais difíceis de explicar, assim, né, que o cliente nem vê. Essas é que são as mais difíceis, né, de priorizar, né? O cliente não está sendo afetado, por que tem que mexer, né? Para mim, tem alguns sinais que indicam, assim, que a gente precisa parar e arrumar, sabe? A primeira é quando o dev torce o nariz para mexer na feature. Então, todo mundo tem que mexer lá na rotina XPTO, tal, né? Deixa pro fulano, né? Ou ninguém gosta. Claramente, a gente tem uma lama ali que tem que ser limpa, tem que pagar essa dívida. O código todo deveria ser muito fácil de ler. É como se a gente tivesse um livro escrito e tem alguns capítulos lá que ninguém entende nada. Dá uma lida ali, entende mais ou menos e passa pro próximo. Não faz sentido. E aí, acho que esse é um indicador, e acho que o outro indicador é aquela porção do código que sempre que alguém mexe, quebra alguma coisa. Entregou o feature ali, vai sair 2, 3 bugs, vai começar a gerar um backlogzinho ali. Então ali, claramente, precisa refatorar também, porque tá levando as pessoas ao erro, né? A falta de clareza e de simplicidade no código leva o dev a tomar decisões erradas. E como que organiza a dívida técnica? Tipo, o dev tá lá programando, ele passou por uma coisa que ele achou bizarra, e daí? Ele bota no backlog, ele, sei lá, avisa o tech lead. Como que é o melhor processo para tipo, anotar isso, para resolver uma hora? Legal. Acho que o princípio mais simples, né, mais fácil de responder, fazendo analogia aqui de uma cozinha de um restaurante, né? Então, quando a pessoa está sendo treinada ali para ser chefe de cozinha, né, ela aprende que não existe um momento especial para lavar os utensílios e lavar as panelas, tal. Não é depois que termina o serviço, é durante o serviço. Você preparou um prato, terminou de usar ali a colher e a panela, lava e vai para o próximo prato. É assim que uma cozinha profissional funciona. Né? Então a gente deveria aplicar a mesma coisa, né? A gente vai limpando conforme vai trabalhando no código. Então nesse sentido, né, numa porção de código que eu estou mexendo, eu nem deveria gerar backlog, eu deveria arrumar já, né? Uhum. Mas aí tem as situações que não são tão simples, né? Que são aquelas que eu já sei que um outro lado lá tá errado, que a gente não tá mexendo, né? Ou eu fui dar uma olhada como é que tava e cheirei várias coisas que cheiraram mal ali, né? A panela tá quebrada, não tem como arrumar na hora. Tá quebrado, E aí, né? Então, no Asas, a gente incentiva o tempo todo que as pessoas resolvam as dívidas técnicas conforme tocam no código, né? A lei do escoteiro, né? A gente aplica lá, né? Deixa o lugar um pouco melhor do que estava quando você chegou, né? Mas mesmo assim, mesmo com essa cultura, a gente ainda reserva de 10 a 20% do tempo da semana, varia de time para time, né? Dependendo do tamanho do sistema que eles têm e tal, de 10 a 20% do tempo do time para refatorações que eles quiserem fazer, né? Então, e aí alguém perguntou uma vez, né? Tá, mas até quando essas refatorações são necessárias, né? E aí minha resposta é, quando os devs começarem a rimar os métodos, aí tá bom, aí chega, né? Aí tá. Enquanto isso, pode fazer. Mas... porque, na verdade, sempre vai ser gerado mais código, né? Então, se sempre gerado mais código, sempre tem necessidade de refatoração, né? Mas tu me falou um negócio interessante e me levantou uma questão aqui. Porque uma das coisas que você falou é que um dos cheiros de que a gente tem uma dívida técnica é quando alguém tem um trecho do código que ninguém quer mexer. E como que a gente garante, ou como que a gente poderia fazer para que esse código que ninguém quer mexer entre num refactor day, por exemplo? Porque se ninguém quer mexer, existe uma grande chance que ele vai ser protelado ao máximo para entrar num refactor day ou num processo de refatoração, né, qualquer. Então, mas talvez o melhor incentivo seja justamente o fato de ninguém querer mexer, né? Porque
o dev que trabalha, que é responsável por aquela parte do código ali, ele sabe que eventualmente ele vai ter que mexer naquele negócio. Então, eu acho que já é um incentivo natural, né? No Refactor Day, irmão, vamos mexer naquele negócio lá. E aí começa aos pouquinhos, né? Refaturações pequenas, né? Eu particularmente, eu não acredito em revoluções, né? Vamos reescrever e tal. A gente substitui problemas conhecidos por problemas desconhecidos, né? Normalmente. Às vezes, é a única saída que a gente tem, porque deixou-se chegar num estado terminal, né? Mas, normalmente, evolução em vez de revolução é o melhor caminho, né? Então, e aí, se os devs fugirem disso e não quiserem mexer naquele negócio, aí acho que um outro componente muito importante é a liderança, né? A liderança de uma equipe de desenvolvimento, ela precisa ser uma liderança colada no código. Ela tem que ser uma liderança que lê o código, entende e, inclusive, que melhor ainda que seja a principal referência técnica para o time. Porque aí esse líder, ele vai ter, ou deveria ter, né? Na verdade, espera-se que tenha, a maturidade para orientar o time e falar, galera, vamos mexer nesse negócio aqui, ó. Que é isso que vai parar de nos incomodar, é isso aqui que rouba nosso tempo. You've got mail. Agora eu li essa semana um artigo sobre IA. Na verdade é um artigo que diz assim, o título é Código gerado por IA contribui para dívidas técnicas. E daí pensando nisso, que até você falou já sobre, às vezes tem a pressão de adicionar mais código, fazer novos features que tenham mais produtividade e não parar tanto para olhar. Hoje em dia, tipo, tem muito dev que já tá, tipo, pô, escreve um prompt ali, adicione essas linhas para mim, blá, 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 e a IA, ela não vai parar e ficar revisando o código que tem, ela só vai adicionar as linhas e tá tudo certo. Vai pro code review, a galera achou ok, vai pra frente e tá tudo certo. E aí? O que vai ser no futuro? Alguém vai ter que criar uma IA só para ficar revisando o código? Enfim, não sei. Tem alguma coisa já chegando a te preocupar sobre isso, assim, ou não? É uma excelente pergunta, porque, assim, é difícil responder porque a gente não sabe como vai ser a evolução dessas ferramentas, né? A gente sabe que a evolução é muito rápida, né? Então, a tendência é que a gente tenha ferramentas que resolvam bem esse problema. Mas o cenário atual, eu ainda não vi uma ferramenta de IA que leve em consideração todo o contexto do sistema de uma forma satisfatória, né? A gente está para experimentar agora o Copilot da versão Enterprise do GitHub. Eles prometem que levam em consideração todo o sistema, todo o teu repositório, né? E seguem os mesmos padrões. Isso é interessante. Vamos ver, né? Porque esse é um ponto, para mim, super relevante. Não adianta resolver usando um baita design pattern, botando um código elegante, mas que é uma abordagem diferente do que o resto do sistema faz, né? Ainda que seja melhor, mas pensa, num time de vários desenvolvedores, né? Cada porção do código que tu abre está escrito de uma maneira diferente porque o dev achou uma forma melhor de fazer. Esse é um cenário. O outro cenário, não. Todas as porções de código estão escritas da mesma maneira, com a mesma estratégia. Qual o sistema é mais fácil de alterar? Né? As pessoas, às vezes, né, tendem a escolher preferências ao invés do padrão. E aí o problema da IA é que ela não segue o padrão, ou pelo menos eu até agora não encontrei uma ferramenta que segue bem o padrão. Isso é um problema, né? Porque ela leva em consideração só aquele contexto imediato, né? Algumas só as abas que estão abertas na IDE, enfim, é muito pouco, né? E tem outra coisa, né? Cada vez que você pede uma resposta, né, uma implementação, vai vir uma resposta diferente. As IAs generativas, elas não são determinísticas, né? Mesmo que você fale assim, não, mas eu quero que você use a mesma estratégia que você usou anteriormente. Às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá, né? Então, se o dev for sagaz o suficiente, né, atento o suficiente ali, a IA pode ser uma baita ferramenta, né? Pô, ajuda para código boilerplate, excelente, não precisa ficar perdendo tempo com isso, né? Às vezes para resolver uma estratégia ali que, sei lá, uma operação numérica ali meio chata e tal, a IA gera o código ali, né? Você só revisa, né? Mas aí você tem que ser um excelente revisor, né? Não aceitar o que vier. E aí essa é uma preocupação que eu tenho, né? Por exemplo, a gente não recomenda, não proíbe, mas a gente não recomenda, a gente, na verdade, sugere fortemente que não usem a IA em cargos juniores. Então, os juniores a gente fala, galera, não usa. Aprende a pensar, raciocinar e tal. Né? E aí, plenos e seniores, a gente, ele usa à vontade e aprende com isso. E aí, o que acontece? Mais da metade da nossa galera lá no Asas não usa, prefere não usar, não viu valor, né? Então... hoje eu tava programando aqui o aplicativo da CodeCon, e daí eu tô experimentando aquele cursor, né? Que é tipo um VS Code com IA integrada e tal. Eu achei engraçado que, tipo,
Eu peguei um arquivo que eu já tinha feito, eu dupliquei, e eu falei, refaça esse arquivo agora, que era um arquivo que ele estava listando a programação de um evento, refaça esse arquivo para listar os eventos agora, tipo, usando ali o Next.js, que eu uso lá o getStaticPrets, getStaticProps, enfim. E ele pegou, ele simplesmente refez o arquivo de outra forma, ele usou o useEffect ao invés de usar o getStaticPets, tá ligado? E daí eu peguei e pensei, mas era tão óbvio pra mim, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo e eu só falei, refatório isso aqui pra pegar outras informações. Daí eu tive que reexplicar, não, eu quero que você mantenha, isso me dá um pé no saco de usar IA, que eu fico até cansado. Exatamente. Porque o fato de você ter falado refatório, ela entendeu que não, ele não quer mais esse código, ele quer um código melhor, né? Aí, então, o prompt é muito importante, né? E aí, talvez, às vezes, é chato, né? Mas, acho que minha última pergunta, sim, que eu acho importante talvez tirar de dúvida, né? Cara, toda dívida técnica, quando a gente gera de maneira consciente e prudente, ela tem que acompanhar uma data de validade. Digo assim, é o caminho correto, eu sei que ela tá lá, eu sei que ela vai precisar ser resolvida, é importante que ela já tenha um período ou um prazo para ser corrigida. Sempre vai ter aquela dívida que a gente vai colocar para debaixo do tapete e fingir que ela não existe, porque talvez o débito não seja tão grande assim. Eu acho que não precisa ter necessariamente uma data, mas ela também não pode ficar debaixo do tapete. Ela tem que ficar, de alguma forma, aparecendo para as pessoas para que elas não se esqueçam que ela existe, né? Mas por que não precisa ter uma data necessariamente? Porque se é um sistema, se é uma porção do sistema que eu não vou mexer nos próximos 6 meses, que não vai ter nenhuma alteração de código nos próximos 6 meses, aquela dívida técnica não vai me cobrar juros nenhum, né? Se o sistema não está escalando tão rapidamente, que vai necessitar que eu mexa ali naquela porção, aquela dívida técnica não está incomodando ninguém, né? Aquele empréstimo do BNDES lá que pode ser pago só daqui a 3 anos, por exemplo, né? Para que eu vou pagar antes? Então, quais são os juros que essa dívida técnica está cobrando? Se for uma fatura do cartão de crédito, paga logo, né? Então, eu sempre penso na resolução, pensando no maior impacto que ela vai me dar, e também pensando o seguinte, quanto mais tempo eu levar para resolver, pior vai ser para mexer nisso aqui. À medida que mais alterações se acumulam, sim, né? Se é um código que está paradinho lá, código parado não estraga, né? Tem 2 pensamentos que eu gosto sobre o código, né? Código que não é usado apodrece, né? Então, se você colocou uma feature no ar lá e ninguém usou até agora, daqui a 6 meses, quando alguém for usar, vai estar quebrado. E código que não é usado. Se o código está sendo usado, mas ninguém mexe, aí ele não estraga, né? Então, é bom ter esses princípios, assim. Então, a melhor forma de não gerar dívida técnica é não escrever código. Ou não mexer nele nunca mais. Não mexer nele nunca mais, sim. Para encerrar, então, tu tem algum conselho final, assim, para desenvolvedores que estão enfrentando processos ruins e dívida técnica no dia a dia? Eu acho que um princípio que todo deveria ter a qualidade não se negocia. Isso não significa que eu preciso ir lá e alterar todo o sistema, toda a parte do sistema que está ruim. Mas nas minhas entregas eu não negocio qualidade. É óbvio que você vai precisar entregar as coisas com rapidez, com produtividade, com eficiência, né? Mas a qualidade não é um atributo que você deveria negociar, que você deveria diminuir ou aumentar. Você consegue negociar outras coisas. Você consegue negociar o prazo, você consegue negociar o que entrega, né? Você consegue negociar o momento, né, de liberação versus continuar trabalhando na feature, como a gente falou antes, né? Mas entregar um código que você sabe que não é o código adequado, sem preciosismo, sem over-engineering, um código simples, fácil de entender, pensando principalmente na próxima pessoa que vai mexer, né? A próxima pessoa que abrir esse código vai ler com clareza, vai entender a intenção, as variáveis estão com nomes explicitamente claros, os métodos e tudo mais. Qualidade de um software é isso. É mais do que funcionar para o cliente, para o usuário. Ela começa primeiro com a capacidade do software de poder ser alterado, de poder evoluir. Porque se o software perde essa capacidade de ser alterado, ele vai deixar de entregar a funcionalidade para o cliente que ele precisa. Então esse é o principal atributo. E está na mão do dev, na qualidade ali que ele negocia toda semana. Acho que esse seria meu conselho. Não negocie qualidade. Tem um cara que trabalhou comigo que falava assim, se tu tem medo da PR, refaz. Que daí tu já resolve o problema antes de alguém revisar o teu código, né? Medo ou vergonha, né?
Medo ou vergonha. Isso mesmo, medo ou vergonha. Você escutou Escovando Bits, o podcast da Codicom. Siga a Codicom nas redes sociais, assine nossa newsletter e participe de nossos eventos. Você encontra todos os links no novo site da Codicom, codicom.dev. Valeu e até a próxima. Valeu. Esse podcast foi editado pela BZT.